Bom dia! Vamos para a nossa aula de hoje, que é uma aula de português. E hoje nós vamos falar sobre rima. Você sabe o que é rima? Se você não sabe, você vai aprender. Se você já lembrou do que a professora já comentou na sala, nós vamos reforçar, tá bom? Rima, o que é rima? É a repetição de sons idênticos ou semelhantes no final das palavras. Então, toda vez que eu tenho duas ou mais palavras que acabam com o mesmo som, eu estou fazendo uma rima de palavras. As rimas, geralmente, elas aparecem em textos escritos em versos, como os poemas, as músicas, as parlendas. Nesses textos, a estrutura do texto, a característica do texto é de sempre trazer rimas. Então, nos poemas, nas músicas, nas parlendas, a gente sempre vai ter rimas. Aqui tem um texto poema, mas esse texto poema ele não está completo aqui. E eu deixei assim para você observar que esse texto poema está aparecendo também com uma adivinhação. Sabe aquelas perguntinhas? O que é o que é? Voa, mas não é ave. De longe parece pequenino, de perto bem grandão. Parece uma adivinha, né? Você já sabe o que é? O que é que voa, mas não é ave? De longe parece pequenino e de perto bem grandão? Vamos ver? Esse poema, ele tem mais duas linhas, ó, que completam o poema. E aqui nós vamos ter o poema completo com a resposta da nossa charada, né? Voa, mas não é ave. De longe parece pequenino, de perto bem grandão. Vamos numa aventura mágica, voar com A e amigas nesse avião? Vocês perceberam que aqui a Pro colocou três palavras em vermelho. Ó, não, grandão, avião. Essas três palavras, elas são palavras que rimam, porque elas acabam com o mesmo som. Vamos dar uma paradinha aqui nas rimas, que eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. O autor deste poema colocou aqui no finalzinho, ó, voar com A e amigas nesse avião. Quais será as amigas do A, hein? Será que ele está falando das vogais? Eu acho que ele está falando das vogais. Ou pode estar falando também do alfabeto como um todo, né? Mas hoje a Pro vai revisar com vocês as vogais. Quais são mesmo as vogais? A, E, I, O, U. Lembrando que temos três vogais que podem ser faladas também com som fechado, ó. Ã, E, O. Som aberto. A, E, O. Som fechado. Ã, E, O. Muito bem, vamos continuar? Aqui a Pro colocou outras palavras que rimam com as três palavras que nós encontramos no texto. Não, grandão, avião. Mamão, melão, acabam com o mesmo som, então rimam com essas palavras também. Caminhão, coração, peão, pão. Todas essas palavras acabam com o mesmo som, portanto, elas rimam. Mas vamos dar uma paradinha de novo para observar uma outra coisa. Ó, mamão, melão. Além de terminar com o mesmo som, essas duas palavras aqui começam com o mesmo som. O som da letra M. Ma, me. A única diferença é que uma está com A, mamão, e a outra está com E, melão. Aqui embaixo também, ó, caminhão, coração. Começa com a letra C, que tem esse som engasgadinho, né? Caminhão, coração.
E aqui também a letra P, P de peão e P de pão. Todas essas palavras têm algo em comum. Além, todas essas não, essas duplas, né, de palavras têm algo em comum, ó. Começam com a mesma letra, mas todas elas são palavras que rimam, porque terminam com o mesmo som. Vamos para a próxima? Ave, nave, voa, coroa, aventura, fechadura. Também são palavras que rimam. E aqui a Pro colocou duas parlendas. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Parlendas são pequenos poemas, né, que servem para divertir as crianças. Aqui tem outro. Fui passar na pinguelinha, chinelinho caiu do pé. Os peixinhos reclamaram. Que cheirinho de chulé! Vejam bem, nas duas parlendas, as frases estão com cores diferentes. Isso indica que cada frase é um verso da parlenda ou um verso deste pequeno poema. Fui passar na pinguelinha, é um verso. Chinelinho caiu do pé, outro verso. Os peixinhos reclamaram, outro verso. Que cheirinho de chulé, outro verso. E agora eu vou fazer uma pergunta. Quais são as palavras que rimam nessa parlenda? A Pro não vai falar. Eu queria estar perto de você para você poder me responder, mas como a Pro não está aí, mostre que você aprendeu e responda para sua mamãe, para o seu irmão ou para o seu papai, quem estiver perto de você. Quais são as palavras que rimam aqui nessa parlenda? E nessa parlenda, quais são as palavras que rimam? Vocês vão ter que descobrir e falar a resposta para a pessoa que estiver te ajudando aí na hora, tá bom? Revisando então, palavras que rimam acabam com o mesmo som, como essas que nós já vimos. Vamos ler mais uma vez o poema para a gente treinar a leitura? Voa, mas não é ave. De longe parece pequenino, de perto bem grandão. Vamos numa aventura mágica voar com A e amigas nesse avião? Antes de acabar, a Pro quer falar sobre esse sinalzinho aqui, ó. Isso é um ponto de interrogação. Indica que nós temos que ler esse verso fazendo uma pergunta. E este ponto é um ponto de exclamação. Indica que a gente tem que ler este verso com admiração, com surpresa, feliz, né? E neste sinal aqui, que é o ponto final, indica que a frase terminou e que nós temos que descansar. Então, a pontuação, esses sinais que existem, né, nos textos, são muito importantes para a gente poder saber ler direitinho. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e que você tenha aprendido bastante sobre as rimas. Onde mesmo que a gente encontra rimas? Em poemas, músicas e parlendas. E o que é rima? É a repetição de sons idênticos ou semelhantes no final das palavras. Muito bem, galerinha. Espero que vocês tenham aprendido e que tudo esteja aí bem fresquinho na sua cabecinha para você poder fazer a sua atividade, tá bom? Até a próxima aula!